Olá! Hoje quero conversar com vocês sobre ansiedade e compulsão alimentar. Já que muitas vezes nos meus atendimentos não é difícil perceber que a ansiedade pode levar a episódios de descontrole com a alimentação. É muito frequente a associação da comida com desconforto emocional. E muitas pessoas ansiosas buscam no alimento uma forma de alívio, para tentar minimizar os seus sintomas. Por isso quero falar com vocês sobre alguns pontos que associam a ansiedade à compulsão alimentar. O primeiro ponto é que a ansiedade ela anda de mãozinha dada com a compulsão alimentar. E muitas pessoas, principalmente nesses tempos atuais, acabam tendo altos níveis de ansiedade por conta de uma pressão, de ter que dar conta de tudo. Quantas pessoas falam que teria que ter mais de 24 horas para conseguir dar conta de tudo que tinha que fazer naquele dia? Você já ouviu isso? E com isso vem uma autocobrança e até mesmo uma cobrança dos outros. E vai promovendo aquela sensação de que não vai dar conta e você vai esticando demais a sua corda, gerando um cansaço extremo, picos de estresse, que são os dois principais gatilhos que fazem com que você comece a comer descontroladamente. Então, o primeiro ponto é você ter essa clareza de como você tem se sentido e como está a sua mente, pois a exaustão mental pode te prejudicar e afetar a sua alimentação. A primeira dica é reavaliar sua agenda, ter um planejamento para a sua rotina e reconstruí-la de uma forma mais saudável. E com isso a sua ansiedade vai se aliviando e você vai tendo mais segurança. O segundo ponto que colabora demais para que você precise resolver questões com relação à comida é o medo. Pessoas ansiosas são nutridas pelo medo. E muitas vezes esses medos são fantasiosos e irreais. Essas pessoas pensam sempre em coisas catastróficas e ficam com aquela frase na cabeça. E se der errado? E se acontecer aquilo? E se acontecer isto? E começam a prever situações que muitas vezes não são reais, tendo muitos pensamentos negativos e recorrentes. E quando elas percebem, elas vivem em funções dessas fantasias mais do que vivem realmente a sua realidade. Eu costumo dizer para as pessoas que querem um apoio para trabalhar a ansiedade e resolver suas questões com relação à comida, que é fundamental que elas duvidem de todos os seus pensamentos, de todos esses medos gigantes que passam pela sua cabeça. Esse medo também anda de mãozinha dada com a ansiedade e com a compulsão alimentar, que muitas vezes promove o pensamento acelerado, uma mente agitada e que a pessoa vai buscar na comida o alívio desses medos. Outro ponto que as pessoas padecem da compulsão alimentar é o fato de serem mais muito preocupadas, com aquele excesso de preocupações. E isso promove sensações de que tudo vai dar errado e a maneira que tem para aliviar esses sentimentos, às vezes, até de uma forma equivocada, é se jogando na comida. Aquele famoso ataque à geladeira à noite. Alguém já passou por isso? Quantas vezes passamos por isso, não é verdade? É importante você começar a duvidar destas preocupações excessivas que ficam rondando a sua cabeça, pois muitas dessas preocupações elas são imaginárias ou até exageradas. Essas pessoas com ansiedade, já nesse grau elevado, com excesso de preocupações, e esse medo constante, essa autocobrança, começa a trazer falhas muitas vezes na memória. Em alguns atendimentos eu escuto as pessoas falando, eu esqueço de tudo, não lembro mais de nada. E geralmente essa falta de memória acontece porque a sua cabeça está tão longe, está tão cheia de coisas, que você não consegue se concentrar no aqui e agora. E uma boa maneira de você controlar isso realmente é buscando práticas, a meditação, mindfulness, que são práticas que vão te ajudar a focar no presente, no aqui e agora. Então, gente, para finalizar, eu queria que você pensasse que tudo isso que eu falei, esse excesso de preocupações, essa autocobrança, sentimentos de medo, isso acontece dentro da sua mente. E muitas vezes estaremos sofrendo por problemas que nunca ocorrerão,
sendo um sofrimento desmedido e que está na sua imaginação. E você se agarra naquilo como se fosse um amuleto. E isso vai te paralisando. E aí a pessoa vai entrando muitas vezes num ciclo vicioso. E você busca na comida o refúgio e o alívio desse sofrimento. É como se a comida fosse uma droga que fosse te anestesiar. Assim como a droga é para o dependente químico, um alívio para a dor dele. Não é errado gostar de comer e ter prazer com isso. A questão é conseguir fazer escolhas conscientes de quando e como comer, sem ter a sensação de que somos controlados por ela. Aí que mora o perigo. Por isso, para terminar, eu deixo a seguinte reflexão. Como tem sido a sua relação com a comida? Você tem prazer nela ou ela te controla? Esteja atento a isso. E se for o caso, busque ajuda para que você tenha uma boa relação com a comida e, consequentemente, uma boa qualidade de vida. Até breve!